Cidade Impacta. Saiba mais em impacta.edu.br. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Conexão Itália. E hoje nós temos a satisfação de receber a Polônia Eduardo, que trabalha no ITC, Italian Trade Center, que facilita as relações empresariais entre companhias brasileiras e italianas. A Polônia, é um prazer recebê-la nos estúdios do nosso Conexão Brasil-Itália. Obrigada, o prazer é todo meu. Polônia, eu queria que você nos contasse um pouco a respeito de quando você tem uma empresa que trabalha na Itália e ela vai, por exemplo, se mudar para o Brasil, vai fazer uma base no Brasil. Legislação é diferente, contabilidade é diferente. Como é que se faz essa, entre aspas, tropicalização da companhia que vem da Europa, vem da Itália para o Brasil? Bem, isso vale não somente para o Brasil. Qualquer empresa que vai fazer internacionalização, é necessário que essa empresa se adapte realmente à tropicalização para esses países. Então, a gente procura parceiros nesses países, nos quais a gente oferece todo o percurso, seja de produto, seja de distribuidor, ou seja da estrutura da empresa no país em que ela quer iniciar a frequentar. Nesse caso, o Brasil, né, mas a gente trabalha com 24 países no mundo, não somente com o Brasil. Uhum. Então, qualquer empresa brasileira que queira ir para a Europa ou vice-versa, não necessariamente só empresas italianas versus o Brasil. Ou seja, você tem aí uma relação com outros países também, que não só Brasil e Itália, né? Mas no caso específico de Brasil e Itália, o que você pode me dizer que muda em relação à legislação, à contabilidade, de maneira geral, né? Uma empresa italiana, para vir para o Brasil, é necessário apoiar a profissionais brasileiros. A legislação brasileira é muito complicada. É impossível explicar para uma mentalidade italiana e vir diretamente para o Brasil sem o apoio de ou advogados ou parceiros brasileiros. Isso absolutamente. E aí, no caso, quando a empresa, vamos dizer, uma empresa do setor de serviços ou então do setor fabril, né, uma fábrica ou alimentar, vem para o Brasil. Então, ela acaba se socorrendo de profissionais brasileiros como advogados, contadores e tudo mais, porque muda realmente muito a relação, por exemplo, a relação trabalhista, né, que nós temos agora uma mudança na legislação do trabalho aqui no Brasil. A cada 15 ou 20 dias muda. Então, assim, por isso que normalmente as empresas ou elas encontram importadores, distribuidores ou parceiros. Isso quer dizer que o parceiro, sendo brasileiro, já consegue, essa parceria faz com que facilite para ele, uma facilitação para a empresa europeia vir para o Brasil. Por isso que eles procuram muitas vezes um parceiro. As empresas dificilmente vêm para o Brasil estabilizar sozinhas. Ou um distribuidor, ou um importador que faz essa ponte, ou então um parceiro no Brasil. São raras as empresas que vêm sozinha que fazem internacionalização. E que se instalam sozinhas. Precisam realmente de apoio. Absolutamente sim. E tem alguma relação, por exemplo, da empresa italiana, veio para o Brasil, ela precisa ter alguma relação com o Ministério das Relações Exteriores? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente comenta muito sempre que é importante, mas é importante por um segundo momento, quando você já está estabilizado no país. Uhum. Aí, nesse caso, sim, consulado e tudo o resto. É muito importante por uma questão de visibilidade também da empresa, no país em que ela decide estar. Ou seja, no começo ela chega e ela começa a se instalar naquele país, então ela vamos chamar assim, começa a criar a sua base. É depois de um determinado momento de maturação dessa empresa que ela pode ser importante, depende da empresa. Algumas empresas decidem buscar suporte de Câmara de Comércio, suporte do consulado e etc. Como é que é o nosso suporte aqui da Italcan, que é a Câmara de Comércio Brasil e Itália? Eles são muito atenciosos, ok? A gente já procurou várias vezes, já fizemos vários contatos e reuniões com eles. Só que as empresas vindo neste momento para o Brasil não são muitas. Uhum. A gente está iniciando realmente a vir agora. Normalmente a gente leva mais para a Itália. Nesse caso, o consulado brasileiro dá todo o suporte. No caso de uma empresa brasileira que vai se instalar na Itália,
esse movimento também existe, quer dizer, a internacionalização das empresas brasileiras indo para a Itália. E eu lhe pergunto se tem alguma relação familiar, ou seja, tem aqueles descendentes italianos que vieram para o Brasil, os italianos vieram para o Brasil, têm seus descendentes, criaram uma empresa familiar, por exemplo, e que depois querem retornar às origens comercialmente, ou seja, querem abrir uma empresa na Itália. Esta relação existe ou não necessariamente? Existe, e a gente, na realidade, o nosso escritório facilita muito isso, porque a gente fornece todas as bases para a empresa poder se estabilizar na Itália. E isso é muito importante. Bom, a gente tem 40 milhões de italianos até a segunda geração no Brasil, né, segundo os dados do consulado italiano aqui no Brasil. Uhum. Isso de um ano atrás, agora com certeza vai ter algumas modificações. Então, é extremamente fácil encontrar um italiano, que seja de origem italiana, que queira ir para a Itália ou voltar para a Itália. É muito comum, né, pela questão de afinidade com o país. Que tipo de empresa vocês têm atendido? Só para a gente exemplificar, para você me dar um case de uma empresa brasileira que foi se instalar na Itália e que lá está se dando muito bem, enfim, se adaptou ao mercado italiano. Nós temos uma empresa atualmente que estamos finalizando apresentações nesse momento de tudo aquilo que é ou distribuidores, parceiros. Já estamos fechando uma parceria junto com uma empresa italiana. Essa empresa brasileira se chama Gotuba. E no Brasil, a empresa com a qual está fazendo parceria com eles se chama Dini Café. E eles estão fazendo alguns produtos muito interessantes agora para a Europa. Quer dizer, é o Brasil exportando café para a Itália? Não. E olha que a Itália é a terra do bom café. Sim, mas a parceria entre eles é realmente essa. O italiano faz o café e é confeccionado pela Gotuba, feito em parceria com eles, em esses tipos de... Sachês. Tubos. Em tubos. São em tubos. E esses tubos são vendidos, não vão ser vendidos somente na Europa, vai ser vendido na América, Sudamérica, Estados Unidos, Brasil. Mas vai fabricar lá? Não, fabricado aqui. Os italianos trazem que nós chamamos de xarope, né, o xarope de café, que é dissolvido no Brasil, é feita no Brasil, produção brasileira. Produção brasileira. Brasileira. E vai exportar com made in Brasil. Com um parceiro italiano, made in Brasil. Sim. Muito bom. Então, no caso, uma empresa brasileira que está se internacionalizando com parceria com a Itália. Sim. E a gente pode citar também aí nesses cases uma empresa, isso é só para a gente demonstrar um pouco que mercados são esses. Tem empresa italiana também vindo para o Brasil e, enfim, está se desenvolvendo bem? Absolutamente sim. Temos uma empresa fortíssima nesse momento, que é atualmente comigo aqui no Brasil, que é Giunti. A Giunti é uma empresa, a segunda maior empresa da Itália, que trabalha com testes psicológicos. Então, no mercado italiano, os testes psicológicos é a maior e mais importante empresa. Já a mesma empresa também trabalha com editora, uma casa editora, que é a segunda maior da Itália. Isso é importante. Agora, eu vou aproveitar aqui nosso bate-papo, nossa conversa. Você sabe que sempre você mora em Milão. Em Milão. A nossa empresa é em Firenze. A empresa fica em Firenze, mas você mora em Milão. A gente sempre aproveita para conversar aqui com os nossos telespectadores que gostam da Itália. A gente pergunta para os nossos convidados, sempre que eles nos digam, por exemplo, um filme que eles gostem muito da Itália, uma música. Eu queria que você começasse nos falando de uma música que você acha que a gente pode apresentar para o nosso telespectador, que você fala, bom, coloca essa música no programa que vai ser sucesso. Brasiliando. Brasiliando. É Fred Bongusto, com Toquinho. Eu acredito que todos os brasileiros descendentes de italianos, ou então italianos, né, que têm algum contato que estão aqui, é uma música que todos deveriam conhecer absolutamente. Então vamos aproveitar o Conexão Brasil-Itália Produção e vamos buscar aí a música para a gente já mostrar na sequência a música da semana escolhida por Apolônia Eduardo, e já nós vamos avançando no nosso Conexão Brasil-Itália. Vamos à música.
che sono nato brasiliano, parlo poco l'italiano, ma che differenza c'è? Io con la mia faccia da vaiano canterò napoletano e mi sento uguale a te. E allora ci inventiamo un ritornello, verrà fuori un samba bello con profumo di caffè. A te che sei un amico brasilianamente dico, ti benedico in nome dei candomblé. Io per ringraziarti con affetto posso dirti sei più forte di Pelé. Vienimi a trovare giù in Brasile, ti preparo un carnevale e una torta di allegria. Ora se tu hai fame mi permetti, ti preparo 2 spaghetti, pomodoro e fantasia. E adesso dacci sotto con il coro, e sarà un capolavoro da cantare insieme a te. A te che sei lontano voglio dire in brasiliano, tenha força e fé e a benção de mangiare. Io da parte mia ti dirò con simpatia, non partire, state qua. Diamo un calcio ai dispiaceri e vedrai, voleranno i tuoi pensieri. Non saranno rose e fiori, lo sai. Passeranno i giorni neri. Diamo un calcio ai dispiaceri, vedrai. Voleranno i tuoi pensieri. Non saranno rose e fiori, lo sai. Passeranno i giorni neri. Io che sono nato brasiliano, potrei essere italiano, differenza non ce n'è. Noi che abbiamo il mare nelle vene, siamo frutti di stagione, noi siamo uguali a te. Quanti innamorati sogneranno, quante notti balleranno con Tocchigno e il caro Fred. A te mio caro amico brasilianamente dico, tenha força e fé e a benção de mangiare. Oh, io da parte mia ti dirò con simpatia, non partire, state qua. Diamo un calcio ai dispiaceri e vedrai, voleranno i tuoi pensieri. Non saranno rose e fiori, lo sai. Passeranno i giorni neri. Diamo un calcio ai dispiaceri, vedrai. Voleranno i tuoi pensieri. Non saranno rose e fiori, lo sai. Passeranno i giorni Tá aí para vocês brasiliando. A Polônia, olha só que vergonha, confesso que não conhecia essa música. Toquinho Toquinho e Fred Bongusto. Toquinho e Fred Bongusto. 1993, se eu não me engano. Eu era muito jovem nessa época, eu não sei dessa música. Eu devia ter, 18 anos na época, não estava ligado nessas questões. Estava ligado no rock progressivo brasileiro. Mas deixa eu avançar com você. Olha que música realmente maravilhosa. Vamos aí, inclusive, indicar para uma próxima oportunidade, porque mostra realmente, né, a conexão do Brasil e da Itália, né? O italiano fala state cá, fique aqui, não é isso? Sim, da cultura. Você me ensina a sua parte, eu ensino a minha. É muito bonita, né? Essa música. É, muito bom. Tem 2 versões, mas essa é a primeira versão. Agora, voltando para o nosso tema, aqui no que diz respeito ao comércio exterior, eu queria lhe perguntar sobre a importância das marcas italianas, vamos chamar assim, no mercado internacional, quando você chega num determinado mercado e fala, nós temos aqui uma empresa italiana que quer vir para o Brasil, ou quer vir para a Argentina, ou quer ir para os Estados Unidos, ou quer ir para não sei onde. Como é que é o impacto, como é que ela é recebida em relação, quando você diz, olha, essa aqui é uma empresa italiana que quer chegar no seu país? Bem-vinda? Que imagem que se tem da Itália? Bom, no setor alimentar, uma facilidade muito, muito grande.
tudo aquilo que é alimentar e fashion, interior design, tudo para a Itália é muito fácil. Pode Porque realmente ser eles dominam esse setor, né? Absolutamente. Vão muito bem. Sim. No nosso caso, né? Vamos muito bem. Pode ter uma preocupação da empresa que vai fazer parceria com uma empresa italiana em questão de custos, porque uma empresa italiana, os custos de toda a matéria-prima Itália é um nível muito alto. Então, a seleção de produtos e mão de obra deles é já, no mínimo, 50% mais cara do que um outro país. Nós reclamamos muito do custo Brasil. Na Itália, se reclama muito do custo Itália em relação a taxas, né? As impostos e taxas e tudo mais? Sim, brasileiro como italiano tem uma afinidade muito grande, que é o hábito de reclamar. Mas o hábito também daquilo que eles sabem que realmente é um problema para o país dele. Então, assim, é uma coisa que enfrentam todos os dois países, de maneira diferente. O Brasil é bem mais complicado que a Itália em relação a isso. Mas sim, somos cúmplices nesse tema. E a política italiana também, com esses altos e baixos, primeiro-ministro chegando, saindo, tudo mais. Um dos que ficou mais tempo agora foi o Matteo Renzi, e que também ficou 2 anos e pouquinho já saiu, né? Porque a Itália tem uma tradição de ter primeiro-ministro por no máximo 1 ano, que aí já cai gabinete, faz eleição de novo. Atrapalha isso o dia a dia da Itália ou não? Muito, claro, em qualquer país atrapalha, né? Temos que nos habituar todos os dias, mas o italiano, ele, assim como o brasileiro, está habituado também, né, a se reinventar todos os dias. Então, isso vale para todos os dois países. É um napolitano, né, que faz cada dia uma coisa nova. Não, somos muito... Eu vou avançar aqui com a Polônia Eduardo, e a Polônia eu queria lhe perguntar agora, avançando nas nossas questões culturais do programa, me fala de um filme que você goste muito. Fala, puxa, esse filme aqui é um filme italiano que eu gosto muito. Quem está acompanhando do outro lado da telinha vai estar dizendo, puxa vida, realmente a Polônia tem razão. Não é um filme novo, anos 60. É um filme de Federico Fellini. La Dolce Vita. É o período em que os italianos se divertiam e viviam super bem. Então vamos mostrar imagens aqui do La Dolce Vita e na sequência voltamos para os estúdios do Conexão Brasil-Itália. Tá aí, então, Federico Fellini, La Dolce Vita, para você rever alguns momentos como aquele beijo épico na Fontana di Trevi, né? É isso aí. Do Mastroianni. É uma cena... É o retrato de uma época, né? Sim, é no período que é como o modo de viver dos italianos,
né? Eles consideram que ele é o período que os italianos são os que não passaram pela guerra, mas usufruíram, né, de quem já tinha passado pela guerra e sobrevivido, né, e voltado super bem. Do mesmo jeito que os norte-americanos tiveram o American Pie, que mostra o way of life norte-americano, você tem o La Dolce Vita mostrando o que era viver na Itália nos anos 60, é isso? A felicidade de viver na Itália nos anos 60. Tanto que você vai olhar, tem muito carnaval, e você viu, tem festa, tem pandorinha e tal. E como é que é hoje viver na Itália? E como é così? Como è in questo momento abitare in Italia, a Milano? Allora, foi muito difícil em 2008, né, quando a gente teve realmente o pico e aconteceu todo aquele problema. Crise econômica. A Itália mudou muito, são 15 anos que vive na Itália, quase 16, então nesse período teve grandes modificações. Está voltando a ficar cidade. Depois da Expo, mudou completamente Milão. É muito mais limpa, mais vivida. A gente pode dizer que a Expo deixou um legado para Milão, para a cidade? Sim. Né? Porque a gente teve aqui no Brasil os Jogos Olímpicos e a gente achou também que iam deixar um legado, mais ou menos. A gente teve aqui no Brasil a Copa do Mundo. A gente achou, nossa, agora a economia vai crescer, nesse ano vai bombar e più meno. Né? No caso da Expo, isso gerou algo importante para a economia italiana? Muito. Milão, para a economia italiana, sim, em geral, teve muitos contatos, as empresas começaram a abrir a mentalidade para fazer a internacionalização de empresas. Isso foi muito importante no nosso setor. Mas Milão mudou consideravelmente em questão de turistas, mas em questão de pessoas que vêm para Milão também para fazer empreendimento e ver novos investidores. A China está vindo com tudo, né? Em toda a Itália, mas Milão também com a Expo teve um movimento muito grande. E a cidade ficou muito mais limpa, por incrível que possa parecer, né? A cidade europeia já não era uma cidade que possa ter grandes, né, problemas com lixos e tal. E mudou muito. Muitos jovens nas ruas, muito segura a cidade, teve grandes modificações na parte onde tinha muitos trens, metrô, muito tranquila a cidade nesse momento. Nos últimos 2 anos mudou muito. Muito limpa e segura. Eu também quero te perguntar a respeito, por exemplo, falando um pouquinho de política, Milão é o berço político do Berlusconi. Né? Eu acredito que o berço político do Berlusconi seja toda a Itália, não somente Itália. Milão. Eu digo nascedouro, então, né? Sim. Ele nasceu ali, começando com um projeto de empreendimento imobiliário, né, em Milão, e dali ele foi para a área de mídia, inventou a Mídia 7, inventou uma rede de televisão que não podia fazer rede na época. Aí o Craxi, que era o primeiro-ministro, ajudou a legalizar a rede que ele tinha criado. Enfim, hoje é a rede mais importante de televisão privada, né? A primeira é a RAI, depois sim, privada é a Média 7. É a Média 7. E eu queria lhe perguntar, com essa nova guinada que a Itália deu nas últimas eleições, a gente diziam que a direita tinha morrido na Itália, né? Mas parece que os resultados das últimas eleições mostraram que ainda existe lá uma não sei se já tem tanto destra e sinistra na Itália, mas se é que a gente pode chamar de destra, que ela ressuscitou um pouco nessas eleições. Isso é verdade? E como é que se pode acompanhar isso a partir de Milão? Bom, acredito que a destra nunca morreu. Como eu? Sempre existiu. Sempre existiu. E não só Berlusconi, mas destra, com base, né, e a presença forte de Berlusconi. Com certeza, digamos que ela respirou profundamente e se afastou um momento, né? Saiu de cena para poder recuperar forças, mas com certeza vai voltar com tudo. Vai voltar. Como é que chama? Força Itália. Força Itália. Que é o partido do Berlusconi, né? Daquilo que eu percebo, né? Então, eu queria saber da sua percepção. Quer dizer, então, existe esse pensamento, né? Nunca morreu. Eu quero agora, momentos finais do nosso programa, pedir para você destacar um lugar que você fale, Fernando, esse lugar aqui realmente eu considero maravilhoso. Porque a Itália, ela é toda maravilhosa, né? Desde a bota inteira, né? Desde a parte de cima da bota até o calcanhar, passando pelo pontapé, a bota é maravilhosa. E até a bola, que é a Sardenha, né? Eu queria te ouvir a respeito de um lugar que você destacasse para a gente mostrar imagens. Itália é muito privilegiada, é como viver em um quadro, realmente, né? É uma obra de arte. Para o Brasil, eu destacaria Burano.
Eu acredito que Burano é uma cidade de cores e culturas que pode aproximar muito da mentalidade brasileira. Em questão de crochê, que é típico daquela cidade, ilha, né? Porque é uma ilha da... Enquanto você fala, vamos mostrar as imagens, Emerson, da produção, que a gente vai mostrando ali mais rapidamente as imagens, só para a gente depois fazer aqui uma edição muito rápida das imagens. Olha as cores na cidade, as casinhas são todas coloridas. Burano, eu estou vendo ali aquele rio, porque eu imagino que deva ser mar, o rio ali é uma palude, né, que eles chamam, né, que eu não sei a tradução exatamente nesse momento em português, palude, né, é salmastra, saloba a água. Sim, tem mar e... É um filme. Vai um rio, isso aqui é um braço de mar. É uma ilha, é um braço de mar. Braço de mar. E aí, então, por quê? Porque ali é a região de Veneza. Sim, é uma das 4 ilhas de Veneza, Burano. Uma das 4 ilhas é Burano, então a gente tem Veneza, Murano, Burano e a outra não sei qual que é. Nesse momento, eu não lembro de todas. Não recorda, mas vamos lembrar e vamos colocar aqui depois. Sim, depois a gente coloca. E por que Burano? Porque, Murano é tudo aquilo que é cristais, né? Mas Burano é bem mais brasileiro. Se você for olhar as máscaras, que é já típica de Venezia, você vê junto crochês, que é muito do nosso Nordeste, né? Sim, olha ali. Então, assim, eles têm, até junto com as máscaras, eles usam... As máscaras têm crochê. Eles usam muitas coisas parecidas com o Brasil. E todo brasileiro que vai a Burano fica louco pelas cores que tem Burano e se identifica muito com a cultura, que é impressionante, porque são poucos os brasileiros que conhecem Burano. Mas aqueles que conhecem, por isso eu achei importante falar... As máscaras são típicas de Veneza. São típicas de Veneza. Mas é a única parte da Itália, ou de Venezia nesse caso, né, onde eles colocam o pizzo, que eles chamam pizzo, que é o crochê junto. Que é o crochê junto da máscara. Sim. Ali você tem ali todos os barquinhos ali. Esse é normal, porque não existe carros, né? Isso, ali na realidade eles os navegam, são conduções, táxis. As condições de carro deles mesmo. É a condução do pessoal. É uma ilha muito pequena, não tem 2.500 habitantes, não mais que isso. Lá tem muito vidro também, como tem Murano ou não? Não, um pouco, tem também, mas eles usam vidro mais para joias e não para os cristais e vidros para aquilo que é lampadários e copos, eles usam mais para joias. Ok, podemos voltar então aqui para os nossos estúdios e eu queria, voltando aqui para os nossos estúdios do Conexão Brasil e Itália, eu queria agradecer demais as suas palavras, a sua presença e a sua entrevista. Obrigada. Vindo aqui, estando no Brasil, venha nos visitar para falar das atividades, das suas ações, trazendo empresas italianas para o Brasil e levando empresas brasileiras também para a Itália, fazendo essa conexão Brasil-Itália. Obrigada. Apolônia Edoardo, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Grazie tanto. Grazie mille. Grazie mille. Piacere mio. E na sequência você fica ligado na programação da emissora pública que distribui este nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.